pessoal, tudo bem? No vídeo retrasado, a gente falou um pouco então sobre Roma Antiga, sobre Roma, monarquia, república e império. Não assistiu ainda? Vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? No vídeo de hoje, a gente vai entender então como Roma conseguiu se tornar um império tão vasto, tão grande e tão poderoso. O que será que eles fizeram para conseguir tudo isso? Bom, desde cedo, lá no começo de Roma, a gente já viu que eles sempre buscavam muitos meios para expandir, para aumentar os seus territórios e também os seus bens. E um desses meios que eles usavam era a guerra. A gente já sabe que isso era algo muito comum. E através da guerra, eles conseguiam então aumentar seus territórios e seus bens, suas riquezas. Por quê? Porque quando eles iam atacar alguma determinada cidade e eles ganhavam, tudo então que era daquela cidade passava a ser de Roma. Tudo que havia de valor naquele povo conquistado pertenceria então aos romanos. E as pessoas que viviam então nessas cidades conquistadas poderiam se tornar escravos ou se tornariam aliados de Roma. Deveriam então lutar no exército a favor de Roma e também pagar impostos, assim como os demais cidadãos romanos. Dessa forma, então, Roma conseguiu crescer, conquistou todo o território do que hoje conhecemos a Itália, além de outros, e se tornou também uma cidade muito grande, tanto na questão econômica, mas também no que chamamos de arte da guerra. Como as guerras era um meio muito importante e eficaz, então, para os romanos aumentarem os seus territórios, isso era algo muito comum, então, para eles. E a guerra, então, foi se tornando aos poucos uma paixão para eles. E houve, então, um grande desenvolvimento no que a gente chama de arte militar, na elaboração de armas, na forma de luta e proteção. Sobre os governantes romanos nesse período, a gente sabe que nem todo governante é bom e que haviam reis ou imperadores que eram muito maus e eram chamados então de tiranos. E quando a gente pensa neles, a gente pensa em repressão, algo que controla, algo que domina e que obriga que as coisas sejam feitas de determinada forma. Mas nem todos os reis de Roma eram tiranos. Então Roma também se desenvolveu muito em questão às leis. E se tornou então um império que era movido por leis, leis que tinham que ser aceitas também pelo povo, né? Pelos representantes do povo. E apesar deles gostarem muito das guerras ser algo importante para eles, eles também sempre buscavam manter a paz. E a gente pode ver isso através de acordos. Nem sempre eles usavam a força bruta para conquistar algum povo, nem sempre eles iam lá com o exército para dominar aquele povo. Muitas vezes eles só conversavam então com os governantes daquele povo e faziam acordos para que determinado povo pudesse se tornar aliado deles e pudessem então fortalecer o poder de Roma. Sobre esses povos com qual Roma fazia aliança, ela possuía certa influência. E através dessa influência, ela conseguia então desenvolver formas de exploração econômica para que esse povo conquistado contribuísse para que Roma ficasse cada vez mais forte. Como isso? Através da cobrança de impostos. Os impostos também eram um grande mecanismo que os romanos utilizavam então para construir um império tão grande. E o porquê que Roma fazia essa expansão e queria tanto conquistar os outros povos, às vezes de forma tão radical e de forma tão bruta? Eles tinham que ter alguma lógica para justificar essa ação, né? E a lógica que eles usavam, a desculpa, era o imperialismo. Eles tinham, então, um sentimento imperialista, de superioridade aos outros povos. E eles consideravam os outros povos, os povos que não viviam de acordo com a cultura romana, como bárbaros. E eles achavam, então, os romanos achavam, que esses povos estavam longe, afastados
dos critérios que os romanos tinham de civilização. Como esses povos não eram civilizados, eles deveriam ser dominados e através dessa dominação os romanos ensinariam para eles os seus princípios de civilização. Então a dominação também era um mecanismo que eles utilizavam para o seu crescimento, para fortalecer o seu poder. Os romanos, assim como outros impérios que existiram no passado, fizeram construções muito grandiosas e bonitas que podemos visitar até hoje e também se empenhavam em criar muitas estátuas para deixar registros, principalmente sobre reis, sobre líderes e imperadores. Através desses mecanismos, então, eles conseguiram manter o seu poder por muito tempo, criar um império muito grande e uma cultura que gera marcas, então, na nossa cultura até os dias de hoje. Vamos agora, então, analisar algumas fontes históricas para entender melhor como eles demonstravam o seu poder e registraram esse poder para que pudesse ser conhecido por outros povos. Esta é a primeira imagem, que é, então, uma obra, uma pintura. Nesta pintura, podemos observar que é uma multidão. E essa multidão, ela tem algum elemento em suas mãos. Que elementos são esses? São armas, são lanças, podem ser espadas. Então, podemos entender que essa imagem retrata uma guerra. Hoje nós já sabemos, então, que essa obra, ela retrata, então, as guerras púnicas, que foram, então, guerras entre Roma e Cartago. E não foi somente uma guerra, na verdade foram 3 batalhas que aconteceram entre Roma e entre Cartago. Essas batalhas ocorreram então de 264 a.C. a 146 a.C. E nós podemos observar então que há algo central nessa imagem, que é o que deve receber destaque. Então, ao centro dessa imagem, nós temos representado Aníbal, que era o comandante do exército de Cartago. E ele está montado, então, em um elefante no meio da batalha. Diante disso, podemos entender, então, que o exército de Cartago era, sim, muito forte, muito importante também. E qual foi o resultado dessas batalhas? Qual foi o resultado, então, das guerras púnicas? Bom, foram 3 batalhas. Então, em alguns momentos, Cartago, sim, se saía bem e ficou em vantagem em alguns momentos. Mas ao final das 3 batalhas, ao final da guerra, quem ganhou mesmo, quem saiu vitorioso, foi Roma. Os romanos saíram vitoriosos e Cartago, então, ao final da guerra, a cidade, o território de Cartago foi totalmente destruído. E o que essa imagem, então, vem representar pra gente? Porque mostra, sim, Aníbal todo poderoso ali, montado no seu elefante. Mas, apesar de tudo isso, ele não ganhou a batalha. Quem ganhou foram os romanos. Então, essa imagem, ela quer mostrar pra gente a grandeza de Roma. E a gente tem que lembrar que essa grandeza se baseia em grandes vitórias, em grandes conquistas e também em grandes personagens. E há um personagem que não está representado nessa imagem, mas que foi muito importante nesses momentos. Um desses personagens, então, se chamava Cipião. E Cipião, ele foi então um dos maiores generais romanos de toda a história. E foi ele então que liderou a batalha que foi responsável pela derrota de Aníbal, que aconteceu então em Zama em 202 a.C. Essa imagem então, essas obras que eles faziam, buscavam então trazer a lembrança de um passado glorioso, mostrar para a população, mostrar para as outras pessoas que Roma era grande, que ela tinha pompa, que ela tinha glória e que ela teve muitas conquistas e que, devido a essas muitas conquistas, se pensava que, claro, teriam mais.
A segunda imagem que nós vamos analisar se trata então de uma estátua, que é a estátua que representa o imperador Augusto Otávio. Falei um pouco então sobre a história e sobre o reinado dele no vídeo retrasado que falo sobre Roma. Augusto Otávio viveu então de 63 a.C. a 14 depois de Cristo. E ele reinou do ano 27 a.C. até a sua morte. Podemos observar aqui nessa estátua o que ele está vestindo, como que ele foi representado, como que ele queria ser visto. Ele está vestindo, então, uma armadura, uma couraça, e ele tem uma arma em suas mãos. Então, pela forma como ele quis ser retratado, com a armadura e com a arma, podemos entender que ele quis sim ser retratado então de forma heróica, um herói, um militar, um comandante então, um governante forte. Mas há outro detalhe que nós podemos observar na imagem. Ele está descalço. Por que será que ele está descalço? A gente pode comparar essa estátua, então, com outras estátuas que eram muito importantes em Roma, para a mitologia romana em especial. Vamos compará-los, então, com a estátua do deus Netuno, que seria, então, o deus dos mares. O Netuno, deus dos mares, nessa estátua que fica em Nuremberg, na Alemanha, ele está também descalço. Então, o fato de Augusto estar descalço é porque ele queria ser visto, era para mostrá-lo de forma divina, né? Pois o fato dele estar descalço tem o objetivo, então, de lembrar lá os deuses romanos, que ele seria, então, um descendente dos deuses romanos. Ele era visto, então, como uma figura divina aqui na Terra. E isso, então, esse fato dele ser visto como um deus, daria, então, maior poder a ele. As pessoas iriam respeitá-lo. Outro fato também, podemos observar ao lado dos pés dele, vemos, então, um cupido montado em um golfinho. E o que será que isso representa, que isso diz para nós? O golfinho está relacionado, então, a vitórias militares que Augusto teve. E o cupido que está montado neste golfinho transmite uma mensagem. O cupido, na mitologia romana, ele é filho de Vênus. Vênus, a deusa. E isso nos mostra que Augusto, então, seria um descendente dos deuses. Ele seria, então, um descendente de Vênus. Então, tanto a questão dele estar descalço como a questão do cupido retrata que ele gostaria e era visto, então, de forma divina, como já dito. Agora, nessa terceira imagem, podemos observar, então, uma construção. Essa construção, então, bem sabemos que é o Coliseu, que é uma construção majestosa, valorizada, então, até os dias de hoje, e é uma das 7 maravilhas do mundo. Através, então, do Coliseu, nós podemos perceber que a arquitetura também era um meio de imposição, era um meio dos romanos mostrarem o seu poder e fazer com que eles fossem respeitados. E podemos ter outros exemplos também de como os romanos eles eram muito avançados na parte da arquitetura. Mas o Coliseu, em especial, era um lugar onde ocorriam espetáculos, muitas festas, muitos shows. Mas também o Coliseu foi um lugar de muitas mortes, de mártires e de batalhas. E essas batalhas, essas mortes, também serviam como um show para o público. Muitos gostavam de ver isso. Mas, além disso, essas mortes serviam como contenção, como uma forma dos romanos, do governo romano, mostrar ao povo
que a rebeldia, que as coisas ruins eram erradas. Afinal, a pessoa está lá morrendo porque cometeu algum crime. O cidadão romano que vai para assistir à morte desta pessoa vai pensar então que ele não pode cometer aquele ato, porque se ele cometer aquele mesmo ato, aquele mesmo crime, ele vai ter o mesmo fim, ele vai ser morto, assim como aquela pessoa foi morta. E essa então era uma forma que o governo romano possuía de conseguir então controlar essa questão, de controlar a segurança, a política. Assim, através disso, então, o governo romano conseguia assegurar e manter a ordem no meio da população. Bom, através de todas essas imagens e fontes históricas aqui analisadas, podemos então perceber como estátuas, pinturas e até construções era utilizada então para manutenção, para o fortalecimento de alguns tipos de regimes, alguns tipos de governo. E funcionava basicamente como a propaganda política que nós temos nos dias atuais. E vimos então que as imagens deixadas pelo Império Romano buscavam então estampar toda a superioridade e o triunfo que eles acreditavam ter em relação aos povos dominados. Bom, esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido entender, então, quais eram os mecanismos que os romanos utilizavam, então, para construir esse grande império. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de clicar em curtir e de se inscrever no canal. Se gostou desse vídeo e acha que essa aula vai te ajudar, não esquece também de compartilhar e mandar para os colegas. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!